Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o padrão de projeto Adapter aqui. E esse é um padrão de projeto que faz exatamente o que o nome dele fala. Ele é um adaptador. No caso, enquanto eu estiver falando dos slides, se você quiser visualizar uma coisa para ficar mais simples para você entender, tenta visualizar aqueles adaptadores de tomada. Não sei se dá para você captar isso aqui. Por exemplo, eu tenho uma tomada do meu notebook, por exemplo, que eu preciso encaixar na tomada da parede ali no caso. Só que os dois, o plug do meu notebook com o plug da tomada ali no caso, não são compatíveis. Então o que eu faço? Eu pego um adaptador, coloco no meio do caminho e ligo o meu plug na tomada. Beleza? Meu notebook na tomada. Então é basicamente isso que o adapter faz. E eu aconselho muito que você veja e preste atenção nesse padrão de projeto, porque este padrão de projeto é muito utilizado quando você tem alguma coisa de terceiros na sua aplicação ou algum código legado que você não quer depender desse código legado ou código de terceiro. Código de terceiro que eu estou falando é qualquer framework ou lib ou qualquer coisa desse tipo. Beleza? Então vamos dar uma olhada na intenção oficial do adapter. O adapter tem a intenção de converter a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes. O adapter permite que certas classes trabalhem em conjunto, pois de outra forma seria impossível por causa das suas interfaces incompatíveis. Então é basicamente isso que eu te falei do adaptador de tomada. Eu tenho uma tomada, no caso, eu tenho um plug de tomada, que seria o plug do meu notebook, e os dois, sozinhos, não funcionariam. Então, o que eu faço? Eu ponho alguma coisa no meio do caminho que faz a conversão do plug do meu notebook para a tomada que está na parede. E daí eu consigo fazer com que os dois funcionem perfeitamente, beleza? Vamos dar uma olhada sobre o adapter em si. O adapter ele é um padrão de projeto da categoria estrutural, que são todos que a gente vai ver agora. A gente já viu o Composite, agora o Adapter, e a gente vai ver mais alguns um pouco mais para frente, nas aulas posteriores. Ele faz exatamente o que eu te falei do adaptador, no caso, ele faz exatamente a mesma coisa no nosso código, comparado com o que eu te falei do adaptador de tomada ali, né? Ele faz a adaptação de um código para outro código, no caso aqui. E ele é muito usado para definir limites dentro de camadas da nossa aplicação. Se você já estudou a arquitetura, no caso aqui, de software, você vai entender o que eu estou falando. Você pode utilizar o adapter para definir limites entre camadas da sua aplicação. Beleza? Eu não quero trazer essa complexidade aqui agora, mas só para você já colocar a sementinha no seu cérebro, o adapter é muito usado para definir esses limites, tanto dentro de camadas da minha aplicação, quanto de fora, da minha aplicação para fora dela, como se fosse, por exemplo, da minha aplicação para um framework externo. Quando eu não quero depender de coisas externas, eu utilizo um adapter no meio do caminho, para que o meu código dependa só do meu adapter e não de um framework de terceiro, beleza? Ele também pode ser utilizado para adaptar interfaces de código legado para um novo código. Às vezes, eu não sei se você já leu Domain Driven Design, do Eric Evans, mas às vezes a gente precisa de uma linguagem, às vezes não, né? Sempre é um livro que foca muito em linguagem onipresente, no caso aqui, né? Então você deve ter dentro da aplicação uma linguagem que fala sobre o domínio em geral ali no caso, né? E daí, pode ser que você tenha um código legado pronto que tenha nomes diferentes, funcionalidades diferentes, e você quer migrar esse código para o novo código que você está utilizando. Então, nesse caso, você poderia utilizar um adapter, no caso, para adaptar o seu código atual para o código legado, no caso ali. Beleza? O adapter ele é um padrão de projeto que ele tem duas estruturas. Ele tem a estrutura feita por composição e a estrutura feita por herança múltipla. Como eu sei que muitas linguagens de programação não suportam herança múltipla, no caso até dá para fazer com interfaces, no caso aqui, mas como eu sei que muitas linguagens de programação não suportam herança múltipla e eu prefiro sempre a composição ao invés da herança, eu vou focar na composição aqui. Beleza? Então, imagina o seguinte, o que eu tenho aqui nesse código? Pensa aqui comigo, ó. Eu tenho um target, ou seja, o meu código depende de alguma coisa, qualquer... Vamos falar assim, meu código depende de uma validação de e-mail, por exemplo. Se o meu código depende de uma validação de e-mail, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a gente usar ou a gente criar uma expressão regular, por exemplo, ou a gente utilizar alguma coisa externa,
que é bem mais simples, né? No caso, eu pego ali o validator, por exemplo. O validator tem uma função lá dentro que chama isEmail. É só eu passar o meu valor para dentro dessa função, ele já me retorna se é válido ou não. Então é bem mais simples a gente utilizar frameworks, no caso, para fazer a validação do que a gente criar a nossa própria validação, no caso. Então a nossa intenção seria que o código cliente usasse diretamente o validator, por exemplo. Só que nesse caso a gente tem um problema, por causa do seguinte, o meu código vai passar a depender diretamente do validator. Então, se eu não quero fazer essa dependência, isso pode gerar vários problemas, tá? Por exemplo, se algum dia eu quiser mudar o validator, eu vou ter problemas no meu código todo. Todos os locais que eu utilizei o validator, eu vou ter que retestar, eu vou ter que fazer várias coisas novamente, certo? Vou quebrar vários princípios da programação aqui no caso. Então, o que eu teria? Eu teria o meu código aqui, no caso, dependendo de alguma coisa, só que ao invés de eu falar diretamente que eu dependo do validator, ou dependo do Lodash, ou dependo do Express, por exemplo, qualquer coisa externa, eu vou falar que o meu código precisa dessa coisa através de uma interface. Então, por exemplo, aqui eu poderia chamar essa interface de Email Validator, por exemplo, interface, alguma coisa assim. Só para falar, olha, meu código depende de uma interface que saiba como validar e-mail. E daí, nesse caso específico, eu não preciso saber, nem eu, nem meu código, precisamos saber nesse momento quem valida o e-mail, como que a validação de e-mail é feita. A única coisa que eu sei é que meu código precisa validar um e-mail. Suponha que eu esteja validando o formulário ou qualquer coisa do tipo. Beleza, eu sabendo disso, eu já crio a minha interface com a linguagem que eu quiser, a linguagem onipresente do software, da maneira que eu precisar ali no caso. Beleza, criado ali, feito. Agora eu preciso implementar essa interface. Só que aqui, na implementação dessa interface, eu preciso de duas coisas. Eu preciso agora, na implementação mesmo, real, concreta, eu preciso saber quem vai validar o e-mail. Porque agora, eu sabendo quem vai validar o e-mail, eu posso criar métodos aqui dentro e daí chamar a classe, ou framework, ou lib, ou código que vai validar o e-mail. Então, por exemplo, eu tenho a interface, eu tenho a implementação dessa interface aqui. Só que dentro do método da interface, que eu falei que, por exemplo, suponha que esse método chamasse isEmail, vai validar o e-mail, isEmail aqui no caso. De dentro desse método, no meu validador concreto, eu vou chamar o método da interface que vai validar o e-mail mesmo, no caso aqui. Então, isso aqui seria a classe que vai ser adaptada e isso aqui seria a classe que está adaptando, o adapter no caso aqui, beleza? E daí, o que eu faço aqui é simplesmente repassar as chamadas aqui, daqui para cá no caso, do adapter para a classe que está sendo adaptada. E aí, você pode observar isso aqui e pensar, nossa, mas eu estou trocando, eu estou simplesmente adicionando alguma coisa no meio do caminho aqui só para complicar o negócio, mas não, porque o que acontece? Agora o meu código, dependendo somente do meu adapter aqui, o adaptador, se algum dia eu precisar trocar a interface que está sendo adaptada aqui, o código que precisa ser adaptado, por exemplo, se for uma lib externa, ela parou de ser atualizada, parou de ser mantida, por exemplo, eu preciso trocar essa interface. A única coisa que eu preciso mudar no código é o adapter. Eu não preciso voltar testando o código, nada. Não preciso refazer nada aqui no meu código anterior. Simplesmente troco no adapter para que ele use uma outra biblioteca. Ou seja, eu joguei o framework, ou o código legado, ou isso aqui que não seria importante. É claro que isso é importante, mas não seria importante dentro da minha aplicação, dentro do meu domínio aqui. Eu joguei isso aqui para fora do meu domínio, no caso. Beleza? Então, eu dependo de coisas de dentro do meu domínio. E daí, somente o meu adapter depende de coisas fora do meu domínio. Beleza? Então, é assim que o adapter funciona. Eu te falei que eu ia te falar aqui, eu vou te falar aqui do herança múltipla, como que funcionaria se fosse esse caso. Nesse caso, é a mesma coisa. Eu tenho uma interface, no caso aqui, e eu tenho a interface que é incompatível com o meu programa aqui no caso. Nesse caso em específico da herança múltipla, o que eu faço é herdar, estender as duas classes aqui no caso. Eu posso fazer isso com interfaces também, mas aqui vamos falar de herança múltipla porque é assim que eles mencionam no livro. Eu posso estender
aqui no caso, essas duas interfaces. E daí, o meu cliente só conhece o método dessa interface aqui. Então, toda vez que o meu cliente for chamar o adaptador, ele vai chamar o método dessa interface. E aí, de dentro do adapter, eu tenho acesso aos dois. Eu tenho acesso ao request e a different request. De dentro do adapter, quando o meu cliente chamar esse request, que é o método que tem nessa interface, de dentro dele eu chamo a different request. Beleza? Assim eu faço a adaptação das duas interfaces. Então, assim que funciona o adapter aqui. Vamos dar uma olhada na aplicabilidade dele aqui. Utilize o padrão adapter quando você não quiser que seu código dependa diretamente de códigos de terceiros ou legado. A gente falou sobre isso ao longo da aula inteira aqui, né? Então não vou repetir isso para você. Quando você quiser usar uma classe existente, mas sua interface for incompatível com a interface do código que... Nossa, desculpa, gente. Quando você quiser usar uma classe existente, mas sua interface for incompatível com a interface que seu código ou domínio precisam. Aí aquele negócio, né? Se você precisar adaptar um código para mudar nomes, ou talvez também, se você quiser adicionar alguma funcionalidade também na classe que você está adaptando, você pode utilizar o adapter para isso. E daí vem esse terceiro aqui, que é isso que eu te falei. Se você quiser reutilizar subclasses que não possuam determinada funcionalidade, mas for impraticável estender o código de cada uma apenas para adicionar a funcionalidade desejada. Isso daqui que está descrito aqui tem um outro padrão de projeto que faz exatamente a mesma coisa, que é o Decorator, tá? A gente vai falar sobre ele nas próximas aulas. Mas só para você entender, você pode também utilizar o adapter. Na classe que você está adaptando, você pode adicionar funcionalidades no adapter, na classe que está sendo adaptada de dentro do adapter, beleza? O que é bom no adapter aqui? Ele desacopla o código da aplicação de código de terceiros. Como a gente falou, se eu quiser, por exemplo, não depender diretamente de um código de terceiro, como um validador de e-mail, como o Express, como o MongoDB, qualquer coisa de terceiros, eu posso criar adapters para isso. Ele aplica o Single Responsibility Principle porque ele separa a conversão da interface da lógica da aplicação, e ele aplica o Open Closed Principle porque se a gente trabalhar com interfaces, no caso aqui, fica fácil criar novos adapters. É só eu estender essa interface e criar um novo adapter para adaptar uma outra coisa, ou até mesmo adaptar a mesma coisa, tanto faz. Ele aplica aqui, então, o Open Closed Principle. E o que é ruim no adapter? Eu, particularmente, não vejo nada de ruim no adapter aqui. Mas ele aumenta a complexidade, né? Você poderia utilizar, se você quisesse, você poderia utilizar o código ou a biblioteca de terceiros diretamente no seu código. Só que, saiba que quando você usa alguma coisa diretamente no seu código está acoplado à biblioteca de terceiros. Você acabou de casar com o framework, vamos falar assim. Então, ele aumenta a complexidade, mas ele desacopla o seu código. Então, por isso que eu não considero isso como algo ruim. Ele aumenta um pouquinho só a complexidade, só mais uma interface ali, uma classe concreta no meio do caminho. Porém, por outro lado, qual que seria a outra solução, né? Eu até deixei escrito aqui, porque o que mais que eu poderia fazer? Você provavelmente vai terminar usando um adapter no seu código, vai por mim. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre a implementação prática, né, do adapter. Então a gente vai pôr a mão no código. Beleza? Então vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!